Oi, gente! É isso aí, pessoal. Casamentos, namoros, relacionamentos em geral sempre tiveram desafios. Mas 2020 parece ter sido a prova de fogo para muitos casais brasileiros. 6 meses de pandemia, de hiperconvivência, de reparar no que não era reparado. O número de divórcio cresceu, mas cresceu tanto, 3.650%, imaginem vocês. Para falar sobre o divórcio, vamos conversar com a doutora Caroline Sigolini, advogada especialista em direito de família. Doutora Caroline, boa tarde. Boa tarde, Eli. É uma felicidade retornar no seu programa. Olha, doutora Caroline, que impressionante. Ontem eu vi a matéria. 3.650% de aumento de pedidos de divórcio, de separações. A que se deve isso, doutora? Bem, com a pandemia, Eli, esse isolamento social que nos foi imposto, né, aumentou muito o convívio entre os pares, né, entre os casais. E esse convívio 24 horas por dia com o nosso parceiro faz, sem dúvida, que aumentar, então, a geração de conflitos. E muitas pessoas não estão dispostas a passar por isso. E também, com relação à pandemia, tem a questão da finitude, né, o número expressivo de mortes fez com que as pessoas começassem a pensar que tipo de relacionamento vale a pena nutrir. E aí, por isso, então, que se deve esse aumento dilacerado na procura de divórcio. E isso também se deve, graças à possibilidade de hoje, realizar online divórcios através de uma plataforma que se chama e-notariado. Desde maio, a Corregedoria Nacional de Justiça editou um provimento disciplinando, então, que você pudesse realizar alguns atos à distância pelos cartórios de notas de todo o país. Isso facilitou, sem dúvida, de uma maneira mais prática e mais rápida, que você, então, chegasse ao fim de um relacionamento sem precisar, por exemplo, encontrar o seu parceiro para esse momento que é tão complicado, que é tão doloroso, né? Quer dizer, doutora Caroline, o divórcio, até então, um processo, vamos dizer, demorado, hoje, devido aí às facilidades da tecnologia, hoje, muito pelo contrário, ele passa a ser um processo mais rápido, menos doloroso, seria isso, doutora? Doloroso, não menos. Com certeza é bastante doloroso. Eu quero imaginar que ninguém aqui se casa para divorciar, né? Há quem compare, inclusive, o divórcio com a fase do luto de perder um ente querido. Então, sem dúvida, continua sendo um processo doloroso. Mas realmente não é necessariamente mais demorado. Hoje você tem possibilidades de 2 caminhos. Então, desde 2007, se você, casal que decide se divorciar, não tem filhos menores ou incapazes, você pode realizar o processo de divórcio consensual num cartório de notas, que é o que a gente chama de divórcio extrajudicial. Então você vai lá e consegue finalizar tudo em uma semana, sendo bem otimista. Por outro lado, você tem a figura do divórcio judicial, que é quando você tem filhos menores ou incapazes, ou quando não há consenso, quando realmente existe alguma briga, alguma questão mal resolvida. Então, o divórcio judicial também tende a ter um deslinde cada vez mais rápido, coisa de 1 ano, 2 anos. Talvez demore mais quando você tem muita discussão a respeito de bens, mas a grande maioria das vezes o processo de divórcio tem um desfecho muito mais rápido. Olha aí. Agora, o distanciamento social, né, doutora, serviu para agravar situações que já existiam de verdade. Quer dizer, mas o casal, como um saia para cá, outro para lá, passava meio que por cima, né? Mas só que agora, com esse negócio de ficar um junto do outro, aquilo que já era meio difícil, aí se tornou impossível de aguentar, e daí a separação, né, doutora? Com certeza, a pandemia com certeza agravou situações que já eram difíceis, mas, por exemplo, como o casal trabalhava, suas 8 horas por dia, acabava se encontrando só na hora de dormir, no final de semana acabava convivendo muito com amigos e familiares, e vem a questão do comodismo, que era ruim, o pessoal ia arrastando com a barriga porque acabava se relacionando com outras pessoas. Agora, com esse isolamento forçado, você é obrigada a conviver 24 horas com aquela pessoa, e muitas situações que já estavam desgastadas já explodem na pandemia. Você quer dizer, se tornou muito mais difícil, com certeza. Olha, doutora, no caso a internet,
ela, de certa forma, participa da vida dos casais. O celular tem sido um dos problemas que, às vezes, o casal enfrenta, porque tem mulher que não sai do celular, tem homem que não sai do celular. Só não acredito que o celular, em algum momento, também acaba provocando raiva nas pessoas. Pô, você não sai desse celular? Puxa vida, hein, doutora? Isso não acaba não interferindo também negativamente? Com certeza, Eli. As pessoas, elas deixam de privilegiar o convívio e acabam se perdendo nas redes sociais, enfim, que é tão evidente na vida de todo mundo e está todo mundo tão apegado nessas redes sociais. Mas você sabe que a internet, ela também tem sido vista como uma forma, e assim eu vejo no geral nas pessoas que procuram para dar início a um processo de divórcio, a internet, ela resolve muitas questões. Então, muitas vezes você não conversa com o seu parceiro. E, às vezes, o relacionamento, ele se desgasta por quê? Por falta de diálogo. É muito importante conversar com o seu parceiro sobre todas as questões, sobre questões de bem, sobre questões de atenção. Então, para você ter uma ideia, no período de abril, de acordo com o Google, teve um aumento expressivo na busca pelo termo divórcio online gratuito, divórcio rápido, quer dizer, muitas questões relacionadas ao divórcio, porque a pessoa, ao invés de tentar dirimir as questões com o seu parceiro sobre aquilo que não está lhe agradando, ela procura na internet como fazer divórcio, como fazer o divórcio rápido, quer dizer, em nenhum momento pensa em dialogar com o seu parceiro. Isso é claro, isso não é nada saudável para o relacionamento, né? Agora, doutora, porque nem, por exemplo, o casal está dentro de casa, aquele negócio todo, existe a divisão das tarefas, criação de filhos, questões financeiras. Agora, até mesmo lavar louça, secar louça, passar o pano na cozinha. De repente, o cara também tem que ajudar, não pode ficar só isso sobre as costas da mulher, né, doutora? Claro, não. A divisão de tarefas, se não está entre o principal, está entre os principais motivos para que a relação vá ficando desgastada, especialmente na pandemia. Porque, veja você, é um mix de sentimentos. Você já tem a pressão psicológica da própria pandemia, o medo da morte, o compartilhamento das atividades, é filho que está tendo que se adaptar de forma online, às vezes a perda de um emprego. Então são inúmeras questões que você só consegue resolver dialogando com o seu parceiro, não há outro jeito. Hoje, numa sociedade moderna, onde a mulher já ocupou seu espaço na sociedade, no mercado de trabalho, não há mais como deixar que a mulher leve todas as responsabilidades domésticas nas costas. É preciso sim dividir essas tarefas, com certeza. Agora, então, doutora, nesses últimos 6 meses praticamente, o número de divórcios explodiu, 3.650%, né? Então eu queria ver qual o conselho que a senhora dá. Conselho é muito difícil, mas o que a senhora diz para os casais que estão nos assistindo, nos vendo, nos ouvindo, nos acompanhando? O que a senhora diz para os casais? Muitos já está meio de saco cheio, querendo se separar. O que a senhora diz para esses casais? Porque, como a senhora falou, toda separação, por mais que já esteja meio definida, que não aguento mais, é traumática, principalmente para os filhos, né, doutora? O que a senhora teria a dizer a esses casais? Você sabe, Eli, que o aumento dos divórcios, ele não é de hoje, não é só por conta da pandemia. É claro que a gente tem um número muito significativo. Então, mas durante anos, os casamentos têm durado cada vez menos. Isso por quê? Porque as pessoas, Eli, elas estão juntas porque está bom. E se separam porque não admitem estarem felizes. Então, qual que é... E assim, e conselho é uma coisa muito delicada de se dar, mas assim... O que eu diria para o telespectador? Que converse com seu parceiro. Qualquer problema pode ser facilmente resolvido através do diálogo. É claro que, assim, com o divórcio, além do desgaste, você precisa procurar o aconselhamento de um advogado, etc., mas privilegiar os momentos de família e aquilo que não estiver de acordo, que quando o momento que você estiver infeliz, converse com seu parceiro. Porque se você se colocar cada vez mais no seu mundinho, a tendência é que degringole cada vez mais e aí sim você vai contribuir para o aumento de divórcio cada vez mais expressivo. Então, diálogo é a peça fundamental para o casamento. Tá aí, gente, diálogo, a peça fundamental para o casamento. Vocês que estão aí brigando, se desentendendo, o negócio é separar, calma. Não é melhor conversar, não é melhor dialogar, como disse a doutora Caroline Sigolini, o diálogo, conversar é a peça fundamental do casal. Se realmente chegar na conclusão que não dá mais, fazer o quê? Mas às vezes dá, é só uma questão de estresse, de tensão ali. Não é isso, doutora?
Exatamente, equilibrando bem os pratos, equilibrando as tarefas domésticas, quer dizer, cada um respeitando o espaço do outro, porque não é porque você está casado que você acha que você não existe mais a sua privacidade, muito pelo contrário. Então, esse também é um dos grandes motivos. Você precisa respeitar a privacidade do outro. Então tá aí. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Como sempre, a sua participação é relevante aqui no programa e muito importante para quem nos assiste, para quem nos ouve. Doutora Caroline Sigolini, uma maneira, porque tem talvez muitos casais que estão poxa, depois que eu ouvi a doutora Caroline, será que ela não pode me dizer alguma coisa? Será que ela não pode passar alguma orientação? Existe uma forma, doutora? Sabe que é muito importante que você, ainda que esteja no início de uma crise conjugal, além de, claro, dialogar com seu parceiro, que vocês procurem, às vezes, a orientação de um profissional, porque muitas vezes os problemas começam a acontecer por causa de regime de bens, por conta de empresa, uma série de questões, e muitas vezes o aconselhamento de um advogado pode te ajudar. Então, olha, se esse é o problema, isso aqui pode ser resolvido facilmente, faz assim, assim. Então, você pode mudar aquilo que está te incomodando de ponto de vista jurídico sem necessariamente passar por um processo de divórcio. Então, o aconselhamento jurídico, ele é importante antes, durante e depois, em todas as fases do casamento. Bom, doutora, a senhora acho que não pode dar um site, assim, qualquer coisa que as pessoas pudessem? Não pode. Com certeza. Eu tenho o meu Instagram, que é @Caroline Sigolini. Nesse Instagram eu alimento com muito conteúdo jurídico, com as principais dúvidas das pessoas. Lá vocês podem me mandar inúmeras mensagens que eu teria o prazer em responder a todos, com certeza. Então tá aí, Caroline Sigolini. É isso aí, doutora? Isso mesmo. Boa tarde, muito obrigado, viu, doutora? Um abraço. Tá aí, gente, olha, importantes orientações, informações, esclarecimentos e dúvidas da doutora Caroline Sigolini.